futebol para falar daqueles jogadores que marcaram época, seja pela sua habilidade incrível dentro de campo, seja pelo seu carisma fora dele. Mas não para por aí. Também vamos relembrar aqueles que ficaram conhecidos por atitudes mais, digamos, ousadas nos gramados. Imagina só um jogo que reúne craques como Luís Fabiano, Pepe e Felipe Melo, em 3 nomes que, além de talento, carregam uma reputação de intensidade e, às vezes, até de polêmica. E isso aconteceu, e foi em um dos momentos mais esperados do futebol, na Copa do Mundo entre Brasil e Portugal. Sérgio Ramos. Todo fã de futebol já assistiu, pelo menos uma vez, o Real Madrid em ação e, com certeza, já viu Sérgio Ramos em campo. Conhecido por suas entradas duras, e por vezes, polêmicas, Ramos era um jogador que não economizava na intensidade. Se levava um empurrão, devolvia na mesma moeda. Um dos momentos mais marcantes foi quando ele deu um tapa na cara de um jogador do Barcelona após um empurrão em Puyol. Em situações de conflito, Ramos era sempre um dos primeiros a se envolver. Messi, por exemplo, sofreu bastante nas mãos do espanhol, muitas vezes ficando visivelmente irritado com suas marcações. Outro episódio famoso foi contra o Salah, na final da Champions League de 2018, quando Ramos derrubou o egípcio, causando uma lesão no braço que o tirou da partida. Kaká. Agora, vamos falar de um jogador que era o oposto de Ramos em termos de comportamento em campo, Kaká. Diferente de muitos, Kaká era conhecido por seu talento, educação e respeito. Em uma ocasião, ele se envolveu em uma briga durante uma partida, mas, ao final do jogo, foi pessoalmente pedir desculpas ao adversário, mesmo sem falar inglês fluentemente, e ele levou um amigo para ajudar na comunicação. Após o gesto, os dois trocaram camisas e seguiram em paz. Kaká era um jogador exemplar, cristão, respeitoso e um ótimo pai de família. Ele entrava em campo para se divertir e jogar futebol, sem se envolver em confusões. Fagner, lateral direito do Corinthians, é conhecido por suas entradas duras, e em alguns casos, por ser acusado de ser um jogador excessivamente agressivo. Um dos episódios mais marcantes de sua carreira ocorreu em uma partida contra o Flamengo, quando ele aplicou uma tesoura no jogador Ederson, que teve que ser substituído imediatamente devido à lesão. Ederson passou mais de 9 meses se recuperando e, infelizmente, nunca mais voltou a ser o mesmo jogador. Fagner reconheceu que exagerou na ocasião, mas o estrago já estava feito. Puyol. Como não falar de Carles Puyol, considerado um dos melhores zagueiros da história do futebol? Diferente de muitos, Puyol era um jogador que evitava brigas e sempre priorizava o fair play. Em uma ocasião, um torcedor jogou um isqueiro em um jogador do Barcelona, e Puyol, com muita calma, pegou o objeto e o jogou para longe do campo, evitando maiores conflitos. Em outra situação, ele levou um tapa na cara de um adversário e simplesmente não revidou. Ronaldinho, indignado, foi tirar satisfação com o jogador, mas Puyol o segurou, mostrando sua postura pacífica e respeitosa. Luís Fabiano, ex-atacante da seleção brasileira, ficou famoso por uma frase emblemática: entre brigar e bater um pênalti, eu prefiro ajudar na briga. Conhecido por ser um jogador duríssimo em campo, Fabiano não hesitava em entrar em conflitos para defender seus companheiros. Em uma entrevista, Adriano revelou que Fabiano costumava dizer: ou a gente bate em todo mundo, ou a gente não ganha isso aqui. Ele era um jogador que não aliviava nas entradas e sempre estava pronto para proteger seus colegas, mesmo que isso significasse se envolver em brigas. Por fim, Harry Kane, um dos melhores centroavantes da atualidade, capaz de figurar entre os 3 maiores da sua posição. Kane é conhecido por sua excelente atuação em campo, com passes precisos, finalizações impecáveis e um faro de gol incrível. Além de seu talento, Kane é um jogador extremamente profissional e tranquilo, que nunca se envolveu em confusões. Ele foi peça fundamental no Tottenham, elevando o time a um patamar superior e se tornando o maior artilheiro da história do clube. Sua saída para o Bayern de Munique deixou um vácuo enorme no Tottenham, que caiu consideravelmente de desempenho. Kane é, sem dúvida, um exemplo de jogador que faz a diferença por onde passa, sempre com serenidade e classe.